Vamos observar o cenário rapidamente. Jacó se casa primeiro com Lia, posteriormente se casa com Raquel. Ele ainda tem, certo, por liberdade da época e da cultura, mas duas mulheres, Bila e Zilpa. E através dessas três mulheres, né, fora Raquel, Leia, Bila e Zilpa, Jacó vai ter, vamos lá, 11 filhos, certo? Ele vai ter 10 rapazes e uma moça, Diná. Esses rapazes nascem, eles crescem, assumem a sua postura de vida, resolvem cada um viver no modelo do outro, se espelham um no outro e as coisas vão muito bem, porque todos eles fazem as mesmas coisas, têm os mesmos hábitos, certo? Concordam e praticam a mesma coisa. Isso deixa todos muito confortáveis. Um ambiente onde todo mundo faz a mesma coisa é um ambiente muito tranquilo. Por quê? Porque ninguém pode falar de ninguém. Tá certo? Não tem ninguém para dar uma lição de moral, não tem ninguém para trazer um modelo diferente, não tem. É todo mundo vivendo o mesmo estilo de vida. Mas, apesar de muita dificuldade, Raquel acaba engravidando e nasce um rapazinho. No começo tudo indica que ele é mais um. Ele é apenas mais um filho de Jacó, que vai crescer para viver no mesmo padrão que os demais. Até porque ele é o caçula. Os mais velhos lhe servem de referência. Os mais velhos têm o mesmo comportamento. Mas quando José vai ficando rapazinho, José começa a se tornar um estranho. José começa a se tornar uma pedra no sapato, um indivíduo que pode incomodar e muito, porque ao contrário de todos os outros 10, eu não estou colocando nem a menina, Diná, José não segue o mesmo padrão, José não vive do mesmo jeito, José é alguém que resolveu mudar aquele modelo, mudar aquela forma de viver. E quando José traz uma forma diferente, e o pior, uma forma que é mais bem vista pela sociedade, é uma forma mais honrosa, mais digna, José então vai enfrentar sérios problemas. Ele vai ter muita dificuldade de conviver ali, porque pessoas diferentes, inevitavelmente, elas transmitem uma mensagem de que é possível viver de uma outra forma. E quando você faz isso, você é um provocador de mudanças, você é alguém que é capaz de mostrar com seu comportamento, com suas atitudes, com seus hábitos, que dá para viver de uma outra forma, provavelmente as coisas vão ficar muito difíceis para você. A Bíblia chega a dizer que muitas são as aflições dos justos. Aqueles que resolvem viver de forma digna, decente, pautada, respeitosa, dentro das leis, ok? Essa é uma pessoa que, para viver assim no mundo caótico, elas vão inevitavelmente sofrer um pouco mais. Então, neste primeiro momento, nós temos um choque de 10 rapazes contra um rapaz, porque José é diferente. A vida de José é de outra forma. E pior,
José, ele tem uma intimidade com seu pai e ele narra a seu pai o comportamento de seus irmãos. E com isso, ele arruma mais problema ainda. Quando você resolve viver decentemente num mundo onde a maioria das pessoas não querem estar debaixo de uma mudança, sua vida vai ficar bem desgastante. As coisas não vão ficar muito fáceis para você. Seja no convívio com sua família, seja no convívio do seu trabalho, seja até com seu convívio na igreja. Quando você resolve viver uma vida com Deus, um comportamento, um nível de entrega, certo? Diferenciado, você, com essa decisão, com essa postura, você impõe sobre os outros a possibilidade bem-sucedida de uma mudança que os outros não querem fazer. Então, inevitavelmente, você vai ser perseguido. Inevitavelmente, você vai enfrentar dificuldades. E a primeira de José é essa. Ele é alguém que nasce num ambiente que já está pronto, mas ele resolve ser diferente. Ele resolve. E por ser diferente, ele oferece uma mudança possível, porque ele já vive, porém, não é interessante. Eles não querem mudar. E ao não querer mudar, inevitavelmente, José já não cabe mais naquele mundo. Então José não vai ser afastado, vai ser vendido por seus irmãos, por ser uma pessoa má, por ser alguém que nós não consideramos como irmãos. Não, nós não queremos estar com ele, porque ele nos oferece um modelo que nos incomoda. E é importante você entender que o incômodo de uma vida diferente, ele não necessariamente é feito por palavras. Não. Você pode ser perfeitamente perseguido, invejado e até mesmo odiado, sem dizer nada, apenas por viver, apenas por ser alguém diferente do grupo cujo qual você pertence. Porque se você não pertence àquele grupo precisa criar algum rótulo para você. Vamos aqui a uma fábula infantil. A história do patinho feio. A pata tem inúmeros patinhos. E dentre os patinhos, um patinho se destaca. Por quê? Porque ele é feio. O pato feio. Quem dizia que o pato era feio? Os outros patos. Os outros patos falavam: olha que pato feio, que pato feio. E o pato começou a chegar à conclusão de que ele era feio. Porque você tem muita gente falando, você corre o risco de acreditar. E a patinha, coitada, a mãe do pato, ela também sabia que ele era feio. Certo? Mas era feio, mas era dela. Então, na fábula, até a pata tenta fazer uma estrutura onde eles convivam de forma ordeira, até que um dia, enquanto eles estão caminhando, um grupo de cisne está nadando. E quando o grupo de cisne nada, o patinho feio olhou para os cisnes. E quando ele olhou para os cisnes, o que ele descobriu? Que ele não era feio. Ele só não era igual àqueles que estavam ali. E por não ser igual àqueles, rotularam ele, porque é assim que funciona quando você não cumpre. Ah, lá vem o santarrão, lá vem lá. Não fala palavrão, seleciona os grupos que frequenta. Olha lá, vem ela, sabia? Ela tem 25 anos e virgem. Isso deve ser doença.
encalhada. As pessoas vão precisar colocar um rótulo. É verdade. Quem está disposto a viver um modelo de vida diferente, precisa entender isso. Se é um empresário, pague todos os impostos e vê do que vão te chamar. Faça. Você é bobo, não tem como fazer isso. Pare para pensar. José é alguém que nos mostra, certo? O quanto ser diferente, o quanto ser um modelo que não é o convencional, causa impacto nas pessoas que estão ao seu redor. Mas essa não é a única mudança dele. Não posso me deter muito, esse culto é mais curtinho. Gênesis 39, 2 e 3. Agora José mudou, os irmãos não conseguiam conviver com ele, venderam para uma caravana de ismaelitas. Os ismaelitas passam pelo Egito e vendem José ao Egito. Acho que todos conhecem um pouco dessa história. José então passa a ir morar na casa de seu senhor, Potifar, um oficial do faraó. E o verso 2 diz: o Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. E o verso 3, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que José fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Preste atenção, porque José mudou de ambiente, mas levou a mesma postura. José mudou de ambiente, mas levou a mesma postura. José mudou de ambiente, mas levou a mesma postura. Se você mudou de igreja, mas trouxe a mesma postura, tem que saber que postura é. Porque mudar de lugar é mais fácil do que mudar de postura. Você pode ter saído de uma igreja porque as coisas não estavam bem, veio para essa igreja e as coisas vão continuar não estando bem, porque você mudou de lugar, mas não mudou de postura e não mudou de forma negativa. Quando José é vendido pelos irmãos ao Egito, os irmãos ficam, a vida continua para eles, é verdade, mas José vai embora. Ele é vendido na casa de um homem que o compra como um escravo comum. Quem ele é? Um escravo como outro qualquer. Qual é a diferença de José para os outros escravos na compra? Nenhuma. Mas quando José frequenta a casa daquele homem, José é um escravo diferente. Ele é alguém que está fora dos padrões. Ele é diferente. Não é a mesma coisa. Então a casa que ele frequenta começa a enfrentar uma mudança, uma transformação positiva, obviamente. Porque quando alguém negativo entra na sua vida, sua casa também muda. O Jonas entrou no barco do capitão e o barco vai afundar. Da mesma forma que se entrar alguém, certo? Ou entra alguém na sua vida, a sua vida pode mudar para melhor ou para pior. O oficial começa a notar que a presença do José coloca a casa dele de uma outra forma. E à medida que ele observa isso, ele vai empoderando, ele vai deixando José tomar conta de suas coisas. Porque por onde José passa, as coisas mudam. Ele é alguém que transforma o ambiente com sua presença. De alguns lugares, ele vai ser expulso, como foi do convívio com os irmãos. Em outros lugares ele vai ser reconhecido, certo? Ele vai ser honrado, ele vai ser, certo?
Como é que eu vou colocar uma palavra? Ele vai ser alguém que vai receber poder, autoridade, e é isso. Mas junto com esse sucesso, também vem o interesse da esposa do patrão. E José não vai se deitar com ela, porque ele é diferente. Quem é que não gostaria, numa posição dessa, um escravo se deitando com a mulher do patrão? José não, seus valores são diferentes. O texto diz que o Senhor é com ele, e José sabe como se comporta, sabe o que é seu e sabe o que é dos outros. Mas o tempo de José na casa do oficial passou, e por não se deitar com a mulher, ele agora muda de ambiente. Capítulo 39, verso 21. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu graça aos olhos do chefe dos carcereiros, o carcereiro mor, o responsável pela prisão. José agora saiu da casa do Potifar. Ele está preso, ele está num presídio, certo? E o presídio começa a mudar com a presença do José. As coisas, com a chegada de José, fazem com que ele se transforme num ponto de convergência. Eu não sei se José fez algum milagre, eu não sei se ele curou alguém, mas o que esse cara fez que tinha tanta autoridade? Que sinal esse camarada manifestou? Nenhum. Era só estilo de vida. O estilo de vida de José incomodava uns, o tornava interessante a outros, o tornava desejável a outras. Olhe bem. E agora ele desperta a confiança de um carcereiro. Na prisão, acusado de tentar estuprar a esposa de um alto funcionário oficial, certo? Do Potifar, ou do faraó, perdão, certo? Ele chega ali com esse rótulo. Então quem é aquele cara? Aquele cara é o cara que tentou agarrar a mulher do oficial. Talvez no meio dos presos ele fosse até admirado, certo? Corajoso. Mas esse rótulo talvez fosse um rótulo que os outros colocariam nele. Mas quando o carcereiro começa a olhar José, o clima e o ambiente da prisão começa a mudar. Por quê? Porque por onde esse indivíduo passa, ele é um provocador de mudança. Ele é alguém que mostra que é possível viver diferente, não cobrando às pessoas um comportamento, não ofendendo as pessoas com críticas, não, é um estilo seu, uma simples forma de viver, certo? E ali, naquele ambiente, ele ganha a confiança. Por que é isso? É assim que funciona. Eu vou te explicar mais ou menos. Às vezes você pode trabalhar no ambiente de algumas pessoas que são bem, como é que eu vou dizer, bem-humoradas, deixa eu tratar assim, e gostam de brincar com você, chamando você de crentão, chamando você de beato ou de beata, coisas desse tipo. Às vezes querendo te mostrar um vídeo que não é pertinente, querendo fazer uma brincadeira um pouco desagradável, mas você mantém a postura. O que isso faz? Parece que ele não acredita, parece que ele não gosta de você, parece que ele debocha de você, mas no fundo, o que ele está fazendo é descobrindo quem você é. É só uma questão de tempo até ele enfrentar uma adversidade e ele vai trazer no bolso
certo? Na hora do café, na hora do almoço, na empresa, ele vem até você e diz: irmão, eu sei que você é da igreja aí, cara, você é crente, eu estou enfrentando um problema sério, cara. Leva o nome aqui da minha esposa, do meu filho, da minha mãe. É assim que funciona, certo? É desse jeito. Por quê? Porque você ganhou a confiança, porque você não cedeu às provocações. José é alguém que passou por diversos lugares. Em cada um desses lugares, por ser fiel, ele enfrentou um tipo de adversidade. Ele enfrentou o intuito de seus irmãos de bani-lo do convívio, porque era incômodo lidar com um cara que não tinha o mesmo comportamento. Ele teve que sair da casa do Potifar. Por quê? Porque era próspero, porque era bonito, porque era inteligente, porque era desejável, mas não era corrupto. Agora ele migra para esse ambiente, e nesse ambiente onde a desconfiança, o cuidado com os presos, ele ganha a confiança do chefe dos carcereiros. Por quê? Porque a postura dele, ele é capaz de, no meio de bandidos, no meio de pessoas violentas, conseguir ter um comportamento decente, digno de ser ouvido. Preste atenção, de se tornar conselheiro de alguns. É assim que funciona. São ambientes diferentes, mas é o mesmo José. Porque tem gente que parece um camaleão, toma a cor do ambiente que está. Se está na igreja, é a paz do Senhor. Se está no trabalho, é de outro jeito. Se está nos negócios, é do outro jeito. Se está namorando, é do outro jeito. Se está por detrás do teclado numa rede social, é de outro jeito. São 10, 15 pessoas no mesmo indivíduo. Para cada lugar tem uma pessoa que se adapta. José não, José é a mesma pessoa em todos os lugares. Então todos os lugares têm que tratá-lo com reverência. O último lugar, e a gente termina aqui, Gênesis 42, verso 1. Gênesis 42, 1. Bota aí, por favor. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estás olhando uns para os outros? Verso de número 2. Disse mais: eu tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá e comprai-vos dali, para que vivamos e não morramos. Bom, agora José saiu da prisão. Agora ele é um governador, um conselheiro, um homem de confiança do faraó. Agora o Egito vai mudar. O Egito muda a sua forma de plantar. O Egito muda a sua forma de colher. O Egito muda a sua forma de armazenar. O Egito muda a sua forma de vender. O Egito muda a forma de plantar, porque José traz um modelo novo. A forma de colher, porque agora o armazenamento precisa ser maior. Ele precisa mudar a forma de comércio. O mundo muda naquele ambiente e José faz o Egito se adaptar à mudança com sucesso. A presença de José fez com que o Egito crescesse naquela época como nunca cresceu em todas as outras. José compra todas as terras vizinhas, todas as propriedades, todos os bens, certo? Por quê? Porque ele era alguém que provocava mudanças. Mas quando ele se tornou governador, ele era uma autoridade sobre Potifar e sobre sua esposa. Se José quisesse, Eliezer, ele poderia ir lá, certo? Fazer com que ela dissesse a verdade, mas ele não fez.
Se José quisesse, ele poderia destituir o copeiro, até mandar prendê-lo novamente por ter esquecido dele na prisão. Mas agora José vai ter talvez a sua maior oportunidade. A oportunidade que a vida está tentando ver se o José amadureceu mesmo, que é receber a visita de quem o traiu. Porque preste atenção, as outras duas coisas são fáceis de explicar. Por que José foi preso? Foi preso porque não quis se deitar com a mulher. Teve que lidar com a fúria de uma mulher rejeitada. É fácil de explicar. Por que é que ele não cria problemas com o copeiro? Porque talvez o copeiro ficasse sem graça, ou não tivesse autoridade, ou não teve um momento propício para falar de José. Mas por que seus irmãos o venderam? O venderam porque eles eram sem vergonha. Venderam ele porque eles não queriam viver direito, porque José era o certinho. Então, pelo menos, para esse ambiente, cabe uma vingança. Só que ser o filho predileto, o bonitão da casa do patrão, o expert em administrar recursos, o controlador dos presos, o interpretador de sonhos, o governador do Egito, o Zefanete Paneia, nada disso. Esse cara continuava sendo porque os ambientes não mudavam José. Era José que mudava os ambientes. Nós precisamos ir para os ambientes cujos quais precisam de mudança, com o poder de transformação que está em nós. Não com sinais. Segundo Jesus, o homem com maior autoridade que já pisou nessa terra se chamou João Batista. E a Bíblia é clara em dizer: dos nascidos de mulher, não há ninguém maior que João. E o texto ainda diz: e João não fez nenhum sinal. A única coisa que João tinha era um compromisso com a verdade. Que possamos sair daqui nessa noite como um agente de transformação, silencioso. Um agente de transformação, certo? Que vamos incomodar determinados ambientes e vamos ser perseguidos. É verdade. Às vezes vamos ser difamados e vamos enfrentar dificuldades, como a casa de Potifar. Às vezes, por sermos diferentes, vamos ser esquecidos. Às vezes, a vida vai entregar aqueles que te fizeram mal nas tuas mãos. Mas se você conseguir ser sempre o mesmo, alguém que foi estabelecido para mudar os ambientes, você vai longe. É isso que nós queremos ser como igreja. Um José, um agente de mudanças. Não queremos ser um camaleão. Não queremos ser alguém que acusa as pessoas. Não. José poderia ter dito a Potifar: cara, eu não desejei sua mulher. Ela estava atrás de mim há muito tempo. E fui eu que disse não para ela. Se dependesse dela, eu teria me deitado com ela com muita facilidade. Ele nunca fez isso. Ele não fez quando não podia, porque era o escravo, e não fez quando podia, quando era um governador. Porque ele era o José, um menino bem comportado aos 17 anos, governador bem-sucedido aos 30. José foi um homem de valor, porque mudava o ambiente que ele chegava. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tua palavra
e por descobrirmos através de mais uma história do José a capacidade que temos de transformar os ambientes cujos quais nós frequentamos. José foi alguém que por onde passava, o ambiente via que o Senhor era com ele. Seus irmãos o venderam por causa do Senhor. Ele foi engrandecido na casa do Potifar por causa do Senhor. Ele foi preso por causa do Senhor. Ele recebeu a confiança do carcereiro por causa do Senhor. Ele saiu da prisão por causa do Senhor. Ele virou governador por causa do Senhor. Ele disse aos seus irmãos: vocês não me venderam, o Senhor me enviou na frente. José sabia que se o Senhor estivesse à frente dele, ninguém iria corromper o seu coração. Leva-nos aos ambientes que frequentamos e nos dê a mesma capacidade que o Senhor deste a José. Veremos nossos casamentos serem transformados. Veremos nossos filhos louvando e bendizendo o teu nome. Veremos nossos vizinhos entendendo que somos teus servos. Veremos o nosso ambiente de trabalho reconhecendo que somos prósperos. Continua conosco, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a uma semana de vitória, a uma semana de boas notícias e de bons negócios. Pelo poder do nome de Jesus, nós oramos. Você pode dizer amém?